Todos, amém? Vamos dar as mãos, vamos fazer uma oração uns pelos outros, porque o Senhor nos deu a oportunidade e a graça de estarmos aqui nessa manhã e temos, então, essa oportunidade de abençoarmos uns aos outros. Se você não sabe o nome da pessoa que está ao seu lado, faça aquela pergunta assim: como que é seu nome, por gentileza? E você vai fazer uma oração personalizada. Sabe o que é uma oração personalizada? É aquela que você diz assim: Senhor, abençoe, e aí cite o nome da pessoa. Levante suas mãos assim, por gentileza. Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos a Ti nessa manhã. Te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos deu e está nos dando também agora, nesse instante, nesse presente, de estar ao lado do nosso irmão e da nossa irmã e ministrar a eles, ó Deus, e sobre eles a Tua bênção, a Tua vitória e a visão do Senhor. Nós louvamos a Ti por toda a bênção que o Senhor tem derramado e está derramando sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos, por gentileza, abrir a nossa Bíblia no livro do Êxodo. O capítulo é o 14, o versículo é o 13. Acharam? Diz assim as Escrituras, eu vou ler aqui na Almeida, Revista e Atualizada. Diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Eu quero que vocês repitam comigo o seguinte: vede o livramento do Senhor. Todos juntos, 1, 2, 3 e... Vede o livramento do Senhor. Pode sentar, amados. Ainda pela manhã, amados, aqui, agora quero convidar o irmão Gladstone, ou Gladstone, para vir aqui na frente. Nós temos a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor falando exatamente sobre o tema visão do livramento, ou visão de livramento. E para avançarmos neste tema e darmos suporte à palavra que nós vamos ministrar, já de algum tempo nosso irmão tem me requisitado uma oportunidade, um tempo para dar testemunho de sua vida. E como a palavra dessa manhã fala exatamente sobre visão de livramento, ouvindo um pouco da história dele, principalmente do livramento da linha de Serol, ele então vai falar aqui aos irmãos alguns livramentos, bênçãos que o Senhor deu à vida dele, e por isso ele está vivo aqui hoje. Então nós vamos ouvir o testemunho do irmão Gladson, que tem sido bênção aqui em nossa igreja. Ele está acompanhado aqui da sua esposa, a irmã Patrícia. Ela é a minha metade. Sem ela eu não ando. Com dificuldade. Irmãos, eu vou te falar aqui de umas pequenas coisas que aconteceram comigo no decorrer da minha vida. Eu tinha mais ou menos 8 a 10 anos, uma altura da faixa cinza, estava eu, meu pai e o almoxerife da época, um rapaz. Aí acabou de fazer o que tinha, eu subi para brincar. Aí todo mundo desceu, eu fiquei por último. O rapaz falou assim: tu vai descer por último. Eu perguntei: pai, posso pular? Aí meu pai: pode. Um garoto de 8 anos,
se jogou e bateu no chão. Falaram, está todo quebrado, mas nada, não aconteceu nada. Eu fui sempre pequeno. Quando eu tirei a carteira de motorista, não tinha um guarda que parasse. Todos. Aí falava, parece uma criança que está dirigindo. Eu vou abrir nós vemos na Bíblia várias pessoas que viveram, homens. Eu tenho o José como preferido. Em Gênesis 50, 22, 26, aí fala assim, José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. Ele viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maquir, filhos de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. E disse José a seus irmãos, eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos. Embalsamaram-no e puseram no caixão do Egito. Aí em Êxodo 13, 19, diz assim, também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará, daqui, pois, levai convosco meus ossos. E em Josué 24, 32, quando já tomada a terra do que emana leite e mel, aí diz Josué 24, 32, os ossos de José que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-no em Siquém, naquela parte do campo que José comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de ouro, de prata, e que veio a ser herança dos filhos de José. A nossa igreja está com a visão sobre nós, a visão de águia. E Deus, Ele tem provado e assim eu sempre fui pequenininho, como eu disse, e não parecia nem que tinha 18 anos, quando eu comecei a dirigir. Eu aprendi com meu pai, ele era louco no volante. Eu peguei o jeito. Quando eu completei 20 anos, ele, muita insistência. Em 1977, ele me deu uma motocicleta. Aí eu tive meu segundo encontro com Deus. Uma linha de pipa caiu na minha boca e rasgou toda a pele e a língua. Abriu meu rosto. E tem a cicatriz. Abriu
e arrancou quase minha língua. E o senhor dos exércitos, eu levei quase 300 pontos, disse o médico. E o senhor dos exércitos estava sobre mim. E eu não sabia. Tinha católico, né? Quando nós já nascemos, leva na igreja católica e batiza o neném. Então eu era católico, mas não era praticante. Se você olhar direitinho, você vê a cicatriz que o corte me deixou parecido com aquele boneco de ventrílogo. Parece que eu afirmo que é boca de Deus, a marca da promessa. E com a moto não era diferente, eu era louco. Depois do corte da linha de pipa, aí vai vender a moto. Ah, não, foi um acidente inesperado. E eu continuei, botando pega com a moto. Eu bati na Fontinha, num bairro do Rio, a quase 100 quilômetros. A moto, para não bater de frente com o carro, eu desviei, a moto derrapou, bateu no meio-fio, e eu e a moto batemos no muro. E o Senhor estava tomando conta de mim. Não sabia eu que esse era o propósito dele, de ver o seu filho tendo uma visão para poder ter os milagres que o Senhor vinha sobre mim. E quando eu cortei a linha de pipa na boca, eu fiz transfusão de sangue. Na época, não conheciam a hepatite C. E eu peguei a hepatite C da transfusão. Eu fui curado lá no Hospital do Fundão, com os medicamentos que eles me deram, 18 meses de interferão perigado. E depois sumiu a hepatite, e aí voltou de novo. Aí lá no Fundão eles me deram outra medicação, vinda dos Estados Unidos, e fui curado dessa doença. Eu vou falar até onde eu perdi meu pai. Meu pai era um sujeito ele era bem grande e muito nervoso. Qualquer coisinha ele soltava palavrão para tudo que era lado. E quando, em 1978, no final de 78, nós fomos ver a corrida em São Paulo de Fórmula 1 e voltamos para o Rio. Acabou a corrida, voltamos para o Rio. E aí, em mês de fevereiro, saímos do Rio, fomos às Juiz de Fora, dentro do centro de Macumba. Nós ficamos com vergonha na época e falando, não, ele foi ajudar uma pessoa e ficou soterrado, mas nada. Dentro do centro de Macumba, houve realmente um soterramento. Eu estava do lado do meu pai, quando ele falou, está caindo terra na lata. Eu saí, um segundo, eu saí
e subi uma escada que fazia um cômodo em cima. Já. No terceiro degrau, desceu tudo. Me empurrou para cima. Papai ficou enterrado, minha mãe, minha irmã também. Minha mãe estava fora, minha irmã ficou enterrada até a cintura. Saímos e quando a visão que eu tive, quando eu cheguei e vi minha mãe gritando, cadê meu filho? E ali papai ficou enterrado. Fomos de Juiz de Fora para o Rio, acompanhando o cortejo de enterro. E nós éramos, o papai na época era empresário de ônibus, e eu vi uma pessoa falar, a riqueza não acaba, a riqueza troca de mão. Mas a riqueza maior é a de Deus, que teve presente na minha vida, que teve guardando. E eu não sabia. Oh, Senhor, Tu é tão bom para mim. Me deixou vivo. Essa é uma parte do testemunho. Depois eu vou dizer mais. Em uma oportunidade. Então, assim, eu entrego a palavra ao nosso pastor. Obrigado pela oportunidade. Primeiro eu quero agradecer ao nosso amado irmão inclusive pelo esforço, né? Os irmãos perceberam, ele tem dificuldade para falar exatamente porque sua língua foi cortada. Tem outras coisas que ele deixou de falar, né? Como os livramentos de saúde. E ele disse para mim assim, pastor, eu tenho que dar o testemunho antes de Deus me levar. E aquilo me mexeu, né, por dentro. Mas nós vamos ter oportunidade nas quarta-feiras também, ouvir o nosso irmão compartilhar um pouco mais da palavra de Deus conosco. Muito bem, amados. Os irmãos acabaram de ouvir um pouquinho daquilo que Deus pode fazer. Quem pode livrar como nosso Senhor? Nós precisamos fazer-nos essa pergunta e nos nutrir de fé para que venhamos também a nos oportunizar, experimentar os livramentos e as bênçãos de Deus sobre nossa vida. Se não conhecermos e não virmos a buscar a conhecer o poder de Deus para livrar, nós poderemos ficar aquém ou fora de experimentar grandes feitos do Senhor e acrescer a nossa fé. O texto que nós lemos de Êxodo capítulo 14, verso 13, quando o povo de Israel estava no momento mais difícil de sua saída do Egito. Eu quero aqui narrar um pouquinho para vocês. Vocês assistiram novelas, né? Muitos assistiram aí novelas. Outros assistiram filmes famosos. E a televisão e muitas narrativas acerca do livramento de Deus, do povo de Israel, do Egito, até entrar na Terra Prometida. Ouviram muitas mensagens, mas eu quero destacar alguns pontos que nos passam desapercebidos, que, como humanos, eu gostaria que você viajasse na sua imaginação
para ser um israelita saindo do Egito. Porque quando pregamos, quando vemos a história, quando assistimos filmes, o foco central está no acontecimento miraculoso, no resultado. Mas antes do resultado, tem a angústia humana, tem o esforço para crer, tem a luta para sair do conforto e enfrentar o desconforto. A promessa de Moisés para o povo não era de livramento da escravidão, simplesmente. A fala de Moisés, e você precisa ler um pouco mais e buscar um pouco mais de como ele se dirigiu ao povo e como ele se dirigiu a Faraó, tem um intento tão glorioso e poderoso que passa desapercebido nesse acontecimento extraordinário, que é a abertura do Mar Vermelho, o povo passar a pé enxuto e do outro lado dançar e celebrar a vitória, com o exército todo de Faraó morrendo diante de seus olhos. É como se a maior potência do mundo da época caísse de joelhos perante o Senhor. E é exatamente isso que aconteceu. Mas antes disso, era preciso que o povo cresce que Deus poderia livrar. Quando Moisés diz, quem pode livrar como o Senhor, o povo não conhecia esse livramento. Estavam 400 anos escravos no Egito. Geração e mais geração. Se formos contar 400 anos com a contagem das gerações, e uma geração para aquele tempo, alguns estudiosos dizem que era de 46 anos, para você ver como que as pessoas morriam cedo. Então, eram mais ou menos 6 gerações de escravos. Eu nem sei falar que avô seria, né? Porque bisavô quer dizer 2 avós, né? Tataravô quer dizer 3, não sei nem falar quantos avós seriam. Para alguém, neto do neto do neto do neto do neto, que era escravo. A mentalidade de escravidão e de subsistência com o que o Egito dava aos israelitas era o que eles viviam. Se não bastasse ainda, todos os seus filhos primogênitos, homens, que para o judeu era considerado como o herdeiro, o braço forte que iria dar seguimento ao nome, porque naquele tempo quem levava o nome era só o filho homem primogênito que levava todo o nome da família, tinham sido assassinados. Era um povo quebrado, sem esperança de futuro, partidos ao meio, porque somente as mulheres eram poupadas. Imagina isso. Quando Moisés, então, se apresenta, a sua geração de homens não existia. Vieram apenas, depois dele, moços novos, marcados como segundo, terceiro ou quarto filho, marcados como aqueles que tomaram o lugar do primogênito, porque houve uma tragédia na família. Imagina isso. Você, famílias sem esperança. Os que nasciam com a ideia do sangue forte, os guerreiros que poderiam livrar foram mortos. Não havia esperança. Mas Deus se manifesta como primogênito. Pensa nisso, irmãos. Às vezes, quando nós lemos as coisas, os livramentos de Deus, todos são figuras de Jesus.
Moisés, quando se apresenta, era um filho que foi salvo num cestinho na água, um primogênito por milagre, assim como Jesus nasceu, por um milagre da concepção do Espírito Santo, um livramento enorme. O primogênito salvo da tragédia era o libertador. Mas como fazer um povo acreditar? Como fazer confiar no livramento do Senhor? E aí Deus deu o que nós conhecemos das 10 pragas. E uma vingança. É porque nós não, às vezes não paramos para pensar, mas Deus vingou a Israel. Faraó matou os primogênitos dos filhos de Israel. E Deus matou os primogênitos dos filhos dos egípcios. Entenda isso. Ninguém pode livrar como o nosso Senhor. Uma vingança sanguinária. Irmãos, se tem alguém que sabe proteger os seus filhos, é o Senhor. Ele diz: pode uma mãe se esquecer de seus filhos? É a pergunta. Jesus perguntando. Pode? Quanto mais vosso Pai Celestial não se esquecerá, mas se lembrará de ti. Diga à pessoa que está ao seu lado: Ele está sempre lembrando de você. Só temos essa visão de livramento quando nós damos espaço ao Espírito Santo para ministrar em nossa vida, como o Senhor cuida de cada um de nós. O irmão Gladstone disse aqui acerca dos livramentos, né? Aos 8 anos de idade, despencou de uma altura. Pode pular? Pode. Não tinha ninguém para segurar, acreditou. Deus livrou para que ele estivesse aqui hoje e pudesse falar com você do livramento do Senhor. Quando o fio da pipa de cerol cortou a sua boca para o calar, mesmo ainda antes de conhecer verdadeiramente o Deus vivo, não pôde o calar, né, irmão? Nem a doença. Os furos que ele tem pelo corpo das cirurgias não puderam calar. Irmãos, quando nós temos um propósito, Deus nos provê livramento para sermos usados por Ele na hora certa. E foi o que Moisés fez. No alto do monte, falando ao povo de Israel, cerca de 1.200.000 pessoas. Com mentalidade escrava, a primeira coisa que ele teve que falar para eles é: aquietai-vos, ou seja, calma. Todos desesperados porque a situação era gravíssima. À frente, o mar. Só quem já esteve lá sabe a imensidão que é aquilo. Eu tive a oportunidade de ver onde foi o local onde os arqueólogos estudiosos dizem que foi o lugar da travessia. Não tem como ver o outro lado, embora seja um estreito. Quem já esteve na Amazônia e viu o mar de água doce chamado Rio Amazonas, entende. Você não consegue ver o outro lado, mas é um rio. É um estreito. Poucos dias atrás nós tivemos no Encontro das Águas um milagre de Deus enorme. Você vê uma água escura e uma água vermelhada, barrenta, uma andando do lado da outra, quilômetros por quilômetros, até se tornar um rio só. 2 encontros de rios grandiosos, Rio Negro e o Rio Solimões, que criam o Rio Amazonas. Nenhum dos dois, nem o Solimões, você consegue ver o outro lado, nem o Rio Negro. Então imagina quando os dois se encontram, o que se torna? O maior rio do mundo, em extensão territorial e em largura. Nós temos isso aqui no Brasil. O Mar Vermelho é um estreito onde passa navio. Lógico que foi mais aprofundado depois para passar mega petroleiros como passam hoje. Mas no tempo dos israelitas também era profundo. E Deus usou Moisés a dizer: calma, gente, calma, deixa eu falar. Hoje vocês verão o livramento do Senhor. Um tempo atrás eu li um
um arqueólogo que fez um texto falando de críticos, dizendo que o povo de Israel atravessou na parte mais rasa do Mar Vermelho, porque não tem como negar as marcas históricas da narrativa, e atravessaram com água pelos joelhos. E aí, refutação dos homens que são arqueólogos que creem na Bíblia disseram, foi muito mais milagre então do que se tivessem atravessado em pé enxuto. Porque se eles atravessaram com água pelos joelhos, com crianças, idosos e toda a carga que eles vieram do Egito, muito mais então foi um milagre, porque um exército inteiro de Faraó, com carros, cavalos, cavaleiros, homens treinados, se afogaram com água pela canela. E aí os críticos ficaram sem resposta. A verdade é, queridos, é que o Senhor, como diz as Escrituras, fez bater um vento que afastou as águas do mar e elas se abriram, como você vê na televisão narrado, como nos filmes, como um paredão de um lado e de outro. E o povo de Israel passou a pé enxuto com um grande livramento. Aqui eu aprendo que Deus livrou o povo do poder humano, do poder de um rei tirano, de grande influência e dominação, mas também os livrou do poder da água. Mas para você saber que Deus é o Senhor, no livro do profeta Isaías, a palavra de Deus diz que se você andar nas águas, Ele vai estar com você. O poder das águas não vai poder te afetar. Se você estiver no fogo, o poder do fogo não vai te afetar também. E isso ocorreu. Ao você abrir a sua Bíblia em Daniel, capítulo 3, dos versos 17 a 18, você vai encontrar a narrativa de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Olha que resposta ousada. E Deus então deu uma visão de livramento, não a Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eu achei fantástico isso, porque eles foram lançados na fornalha de fogo, e a Bíblia não fala se eles viram ou deixaram de ver, mas quem viu a visão, quem enxergou o livramento, quando eu falo viu a visão, é uma retórica redundante e marcante aqui para que você possa entender. É quem estava de fora, quem enxergou o extraordinário. Não eram 3 homens que andavam no meio do fogo de uma fornalha aquecida 7 vezes mais, mas eram 4. E a visão transformadora não foi a de Sadraque, Mesaque e de Abdenego, mas foi do rei Nabucodonosor que os mandou jogar lá. E ele disse: não foram 3 que nós lançamos lá? Como vejo com os meus olhos 4, e o 4 tem a feição dos deuses. Não era uma visão qualquer. Eu imagino que talvez seja a visão tal qual João, preso na ilha de Pátimos, como narra o livro do Apocalipse, tenha visto uma visão do livramento futuro, que nós, como filhos do livramento, filhos do Senhor do livramento, teremos. Os olhos como fogo, os cabelos brancos como a neve e como cachos de palmeira, o seu rosto como
bronze polido, seus pés como torre de mármore, o seu corpo como o sol. Imagina você ver algo que brilha mais do que o sol dentro do fogo, ou seja, fogo que sobrepõe o fogo. É o nosso Deus a quem nós servimos. Quem pode livrar como o Senhor? Quem vê o livramento, irmãos, em nossa vida, pasme você, muito mais são os de fora do que você que está experimentando e vivenciando o livramento todo o tempo. Em nossos dias, passamos a imagem e também o comportamento prático de muitas vezes de ingratos. Porque o Senhor constantemente está com a mão estendida, seu braço forte em ação, para nos livrar. No Salmo 91, há uma promessa de garantia no verso 3, Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste que traz mortandade. Livramentos. É óbvio que vez ou outra, Ele escolhe, Ele decide recolher algum de nós para estar com Ele, mas isso não é ruim, isso é bênção, porque para o Senhor é preciosa e muito benéfica o recolhimento de seus santos. Como diz o apóstolo Paulo, para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro, porque estar com Ele é muito melhor. Todavia, enquanto estivermos aqui, o livramento nos está disponível sempre. Repita comigo. Todo dia. Bem forte, todo dia. Toda hora. Sem parar. Deus está comigo. Sim ou não? Dê uma salva de palmas para Ele. É bem forte, porque não é para você, é para Ele. E aqui, eu quero te lembrar de uma coisa. Ele não nos abandona apesar de nós. Você pode falhar, você pode fraquejar, você pode tropeçar. Ele diz, eis que eu te tomo pela mão direita, meu filho, e te digo, eu te ajudo. O livramento está disponível. E nós precisamos treinar a nossa visão para enxergar que o Senhor está conosco. Quantos aqui já ouviram falar da anedota das pegadas na areia? Não é? Vou lembrar vocês aqui, para quem não sabe vai ouvir, para quem já ouviu passar em lembrança. É uma história com letra I, que diz que certa pessoa estava numa caminhada longa e chegou o momento de atravessar um deserto. Deserto é lugar difícil. Já cansado da caminhada, entrou pelo deserto e percebeu que estava muito difícil a caminhada, mas aquilo alegrava e nutria o seu coração, porque quando olhava para trás, percebia que não haviam só 2 pegadas, ou seja, as marcas de seus 2 pés, mas de 4. E percebeu que Deus estava andando com essa pessoa, com ela. Mas quando a coisa foi ficando mais difícil, e como você já viu em filmes ou teve a oportunidade de estar em lugar tão quente, que chega a visão ficar turva e começar a perder a consciência, aquela pessoa olhou para trás e percebeu que só havia 2 pegadas, como se fossem seus 2 pés. E depois de ultrapassar e chegar num local de águas, reclamou com Deus. Deus, na hora mais difícil, o Senhor me abandonou. O seu
poder de livramento não estava comigo. Eu andei sozinho e aqui cheguei. Sabe qual é o problema, queridos? O problema da visão. E aí a resposta de Deus foi, no momento mais difícil, aquelas pegadas que você viu não eram suas, eram as minhas, pois eu estava levando você no colo. Quem pode livrar como o nosso Senhor, queridos? Sabe um problema que nós temos? O problema nosso é que nós precisamos de cura da nossa visão. Nós precisamos aclamar e muito clamar a Deus. E só temos cura da visão quando começamos a buscar enxergar e buscar enxergar ainda mais as vitórias do Senhor em nossa vida. Ou seja, quando começamos a fazer menção dos livramentos que Deus promove em nossa vida. Conta as bênçãos, enumere-as. Faça Deus conhecido com os seus livramentos, com as experiências de portas que Ele abre, de vitórias que Ele consegue por você e te concede, de momentos que você segura em sua mão. Compartilha os livramentos, faça conhecido o Senhor do livramento. Quanto mais contamos as bênçãos, e eu insto a você, inclusive, a ter um diário de bênçãos, de livramentos, para você não esquecer. Escreva-os, narre-os, dia a dia, agradeça ao Senhor. E uma coisa que eu aprendi, e faço e vivo, usufrua dos livramentos e das bênçãos que Deus te dá. A cada momento que você faz uso, ou experimenta, ou tem a experiência de uma bênção que Deus te dá, faça questão de falar para você mesmo: quem me deu foi o Senhor, quem livrou foi o meu Deus. Se eu tenho agora, é porque o Senhor me colocou aqui. Muito obrigado, Senhor. É tratar a nossa mente para lembrar. A cada vez, querido, que eu deito na minha cama, ou sento na mesa da minha casa para me alimentar ou tomar um café, ou vou para a varanda da minha casa, ou entro no meu carro, ou vou para o meu escritório, ou estou aqui em cima, ou estou sentado no banco, ouvindo a palavra, eu sempre agradeço a Deus: Senhor, foi o Senhor que me trouxe aqui. A cada vez que eu abraço a minha esposa e a beijo, cada vez que eu ouço da minha família dizer que me ama, a cada momento que eu tenho oportunidade até de corrigir a minha filha, ou de andar com ela, eu digo: muito obrigado, Deus, porque o Senhor me deu uma família e eu não merecia. A cada segundo, a cada momento de nossa vida, que é um presente, nós temos que lembrar que o Deus do livramento e da graça e o Deus da visão está nos proporcionando. Quanto mais temos esta vivência de gratidão, mais comunicaremos os feitos do Senhor. E aí me reporto ao salmista no Salmo 116, verso 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Que darei eu ao Senhor por todas as bênçãos? Como vou retribuir ao Senhor do livramento? Ele diz: primeiro, tomarei o cálice da salvação. E nós, irmãos, aqui nessa manhã estamos celebrando exatamente o quê? A ceia do Senhor. Figura do cálice da salvação que Ele produziu para nós lá na cruz, quando derramou o seu sangue.
E quando o apóstolo Paulo ministra o que recebeu do Senhor, ele diz: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Faça isso todas as vezes em memória de mim. Louvado seja o nome do Senhor. É o cálice que ele nos deu para beber da salvação, a figura do que estamos para viver eternamente, pois já decidimos que já vivemos. Porque se vivemos é para o Senhor que nós vivemos. Depois ele diz, segundo, além de tomar o cálice da salvação, eu invocarei o nome do Senhor. Sabe o que é invocar o nome do Senhor? É falar, é chamar, é clamar, é ministrar, é testemunhar, pregar o nome do Deus do livramento, Jesus, o Deus que salva, porque o nome Jesus significa Deus é salvação. Todas as vezes que falamos Jesus, o Deus da salvação, o Deus do livramento, está em ação. Eu me lembro uma vez, e eu tenho que contar esse testemunho também para figurar o que significa o nome Jesus, que eu estava indo com o meu carro daqui, de Vitória, na época, para a região de Cachoeiro e do Tamimirim. Quando eu cheguei um pouquinho para frente da entrada de Iconha, pela BR-101, estava chuvoso, e eu tinha na época um carro, que era, Deus tinha me dado um carro mais ou menos moderno, para quem estava em 1997, ter um Cadete Ipanema 1991, estava moderno para mim. E eu naquele carro estava indo, quando de repente, atrás de um caminhão meio chuvoso, passou o carro, me parece, numa poça de óleo, que caiu do caminhão imediatamente na frente dos meus pneus. E meu carro saiu girando, numa pista estreita que estava chegando numa curva. A única coisa que eu pude falar, é porque eu vi um outro carro vindo do outro lado, é Jesus, Jesus, Jesus. Como dizem os que não entendem nada, como um passe de mágica. O meu carro foi parado no acostamento do outro lado da pista, olhando para a contramão. Sem bater em lugar nenhum, simplesmente parou. Como um piloto experiente de Fórmula 1, fazendo uma manobra extraordinária do outro lado da pista. E eu só disse, muito obrigado, Jesus. E passou uma carreta de frente para mim. Dei minha seta para o outro lado, olhei de um lado para o outro, voltei e segui viagem. Quem pode livrar como o Senhor? Se fosse só essa, mas a mais tenebrosa de todas foi outra vez que eu tinha um Monza, vindo agora do lado inverso. Estava ouvindo no meu rádio, naquela época tinha um toca-fita. Quem teve toca-fita aí, mano? Você vê como que eu sou afeito ao livramento de Deus para estar vivo aqui, né? Tem mais de meio século. Vindo, ouvindo uma fita, com a seguinte música: sou grato por tudo que tenho, família, amigos, muitos irmãos, pois ele, o amigo verdadeiro, me deu tudo e me deu a salvação. Aí você canta em hebraico, Iê, Iê, Ieoa. E eu olhei, irmãos, uma chuva leve caía.
O meu lado esquerdo tinha sol. À minha frente, tempo fechado. E eu, pela janela, baixei o vidro, mesmo chuvoso, e disse: se o Senhor Jesus vier agora, eu vou contigo. Quando eu olhei de novo para a estrada, estava eu estampando numa lombada, quando vi 2 carretas vindo de frente. Uma delas, uma cegonha, que estava ultrapassando a outra, e não tinha espaço de livramento. Eu só disse: Jesus, Jesus, Jesus. Mais uma vez. E sabe o que aconteceu? Como daqui um pouco menos ao Gladstone, vou chegar um pouco mais. Daqui aí. Quando a carreta viu o meu carro, ela travou as rodas, levantou a fumaça nas rodas. E eu vi, daqui ali. E ela fez um L para o lado onde era o acostamento que eu podia sair. E eu só baixei a cabeça, fechei os olhos, gritando: Jesus, Jesus, Jesus. E o meu carro, novamente, foi pego pelo Senhor. Eu não sei se eu passei pelo meio da carreta, mas estava em cima de um gramado. Do outro lado, precipício. Uma pessoa batendo no meu vidro. E eu, com o carro no ponto morto, que não estava, eu estava na marcha mais forte, na quinta, né? Acelerando, mas o carro acelerado, com o motor quase estourando, porque ao invés de frear, eu meti foi o pé no acelerador. E eu creio, tenho certeza, que Filipe foi trasladado e que Jesus passou pelas paredes e entrou na sala onde os discípulos estavam, quando ninguém mais cria que ele havia ressuscitado, e disse: paz seja convosco. Eu também passei pelo meio da carreta e Deus colocou meu carro em cima de um gramadinho. Quem vai daqui para lá, você pode ver que ali próximo à fazenda São Miguel, um pouco à frente de Guarapari. E Deus me livrou mais uma vez. Por quê? Não sei. Mas eu estou aqui para testemunhar esse livramento que eu nunca esqueço. Quem pode livrar como o Senhor? Cada um de vocês tem histórias de livramento. Precisa enumerar e contá-los. Era necessário que cada um de vocês, na célula, no Giavite, nas quartas-feiras, nos cultos de testemunho, viesse e enumerasse os feitos do Senhor em sua vida, para nutrir de fé a você primeiro e ao seu irmão. Quando deixamos de comunicar isso aos nossos filhos, aos nossos irmãos novos na fé, aqueles que convivem conosco no trabalho, nós estamos os limitando e cesseando a oportunidade de que eles venham andar no deserto, no colo de Deus, para crerem que Ele pode livrar. Para finalizar nessa manhã, os livramentos que Deus te dá precisam ser conhecidos por aqueles que convivem com você. Você tem compartilhado os livramentos de Deus? Tem contado as bênçãos? Terceiro e último lugar, o salmista diz: tomarei o cálice da salvação, clamarei, eu contarei, invocarei o nome do Senhor, ou seja, ministrarei sobre o que Ele faz, mas eu pagarei os meus votos. Eu vou também dar para que o nome dEle seja acrescido. Eu vou ofertar, eu vou pagar, eu vou entregar o que é de Deus, ou seja, eu vou dizimar, vou ofertar, vou me dar em voluntariado para a sua causa. Vamos colocar de pé, por gentileza.
A visão de livramento nos exige, nos impõe que façamos o Senhor conhecido, que venhamos a agir conforme o que temos recebido dele. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Vede. Não é só você ver, mas é falar para os outros. Vede o livramento que Deus está dando na sua vida. Curva sua cabeça, feche seus olhos, por gentileza. O Senhor quer de nós uma reflexão. Não podemos deixar passar. Não podemos perder as oportunidades. De vivenciarmos coisas grandes, poderosas. Porque quanto mais falamos, mais somos levados a crer e viver o sobrenatural.